Olá, meus irmãos. Um homem de Deus. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André, e o meu desejo mais uma vez é que você venha ser abençoado com essa meditação. Em 2 Reis, no capítulo 4, um versículo de 8 a 10, diz assim: Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, de modo que ela disse ao marido: Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Essa mulher vê nesse homem um homem de Deus. Mas olha só, vamos analisar um pouquinho aqui e vejamos. Em primeiro lugar, essa mulher, ela insistiu com Eliseu para comer em sua casa. Depois disso, ou seja, depois desse almoço, porque nesse almoço que foi a primeira impressão que ela teve dele. A primeira impressão, ela foi muito boa. Mas olha só, 2 Reis capítulo 8, a parte B do versículo, diz assim, Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Então, depois do primeiro almoço, e depois de muitos outros almoços, que nós não sabemos quantos são, quanto tempo isso demorou, mas podemos pensar assim, depois de um bom tempo, então essa mulher, ela diz ao seu marido: sei que esse homem é um santo homem de Deus. Note que não foi logo após o primeiro encontro que ela diz isso. E em terceiro lugar, que é muito importante aqui, o que essa mulher viu nesse homem, ouviu em Eliseu, para poder declarar o que ela declarou. Sei que esse homem é um santo homem de Deus. O que foi que ela viu para declarar isso? Algumas coisas, meus irmãos amados, com certeza nós podemos deduzir desse texto. A primeira coisa que ela viu em Eliseu foi a educação de Eliseu. Ou seja, os homens de Deus são educados. Eles são educados. Sabe, você não vai ver um homem de Deus sem educação. Porque homens de Deus, eles são educados. E ela viu isso. Nesses almoços que ele passava lá de vez em quando. Então, ela via que ele era um homem educado. Em segundo lugar, o que essa mulher viu nesse homem foi que suas palavras traziam edificação. Sabe, homens de Deus, quando falam, eles trazem edificação, mesmo que seja diante de uma correção. Mas sempre a palavra do homem de Deus, ou as palavras do homem de Deus, elas trazem edificação. E ela viu isso. Ela viu também que Eliseu era um homem respeitador. Os homens de Deus, eles são e sabem respeitar. Eles sabem respeitar a casa que ele entra. É necessário que isso aconteça. Os homens de Deus, eles sabem respeitar o dono da casa. E muito mais ainda, a esposa do dono da casa. Foi o caso de José do Egito.
quando ele estava ali na casa de Potifar como escravo, é uma verdade. Ele respeitava o dono da casa, ele respeitava o seu senhor. E a mulher, então, de Potifar, ela queria se deitar com ele, mas ele não se submeteu a isso. Por quê? Porque homens de Deus sabem respeitar a casa em que estão, sabem respeitar muito bem o dono da casa e a esposa do dono da casa. Também os homens de Deus, por serem respeitadores, eles sabem respeitar os limites dentro da casa. Ou seja, se Eliseu foi convidado para entrar na cozinha, é ali o seu limite. Se ele tivesse sido convidado para ficar na sala, então ali seria o seu limite. Muitas vezes nós vemos pessoas que não têm limites e elas vão invadindo a casa da pessoa. E por quê? Porque não são respeitadores, mas os homens de Deus, eles sabem respeitar os limites da casa, os limites que é colocado na nossa amizade. Por mais amizade que se tenha, há limites para tudo e precisamos saber respeitar. Esse homem de Deus também sabia respeitar, tinha um comportamento respeitoso. O comportamento também fala muito, meus irmãos, e essa mulher, ela estava observando tudo isso. Os homens de Deus, eles sabem se portar dentro da casa de qualquer pessoa, mesmo quando ele ouve aquela frase: entra, que a casa é sua, fique à vontade. Isso é uma maneira muito respeitosa de estar recebendo alguém, mas há limites e nós precisamos respeitar os limites. Seja o homem de Deus, sejam os filhos dos homens de Deus, eles precisam de limites. E quando respeitamos os limites, então dessa forma, nós vamos mostrar o nosso respeito para com as pessoas. E esse homem era um homem que sabia respeitar as pessoas e os seus limites. Eliseu também, meus irmãos, ela viu que ele era uma pessoa discreta. Ele era discreto. Eliseu não falava daquela mulher para ninguém. Ele não falava da casa daquela mulher, dos objetos daquela mulher, de tudo que ela tinha. Ela era uma mulher rica e abastada, essa é a verdade, nós vimos, e o texto não esconde isso. Porém, meus irmãos queridos, não interessa para ninguém. Então, Eliseu, por ser um homem discreto, ele não falava dessa mulher para ninguém. Por outro lado, ele não falava de ninguém para essa mulher. E está aí uma coisa que nós precisamos sempre lembrar: se alguém for na sua casa e falar mal de uma outra pessoa para você, com certeza você será o próximo da fila. Mas os homens de Deus, eles são discretos. Tem coisa que o homem de Deus ele vai ouvir, ele vai ver, mas ele não vai comentar isso com ninguém, não interessa. Isso não interessa. Sabe, também ela viu que esse homem de Deus, Eliseu, não era um homem aproveitador, ou aquele tipo de homem que se faz de vítima para de alguma forma ganhar alguma coisa. Sabe, esse homem, ele sabia aquilo que Deus tinha colocado para ele. Essa mulher, ela teve que insistir com ele para que ele pudesse então ir na sua casa e almoçar pela primeira vez. E os homens de Deus que não são aproveitadores, eles não se autoconvidam. Olha, eu vou lá na sua casa, eu vou almoçar lá na sua casa, eu quero que você faça um churrasco gostoso para mim lá na sua casa. Homens de Deus não fazem isso, meus irmãos. Homens de Deus não fazem isso. Ele também
não se aproveitava para dizer, olha, eu sou profeta, eu sou homem de Deus. Bom, ele era um homem de Deus, ele era um profeta, Deus falava com o povo através dele, essas eram verdades, mas ele não se aproveitava disso para obter alguma vantagem, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eliseu era um homem agradável, essa mulher viu isso, Meus irmãos, você já recebeu em sua casa alguém desagradável? Eu vou falar uma redundância aqui. Como é desagradável receber alguém desagradável dentro da nossa casa? Parece que as horas não passam e aquela pessoa nunca vai embora. Não era o caso de Eliseu, porque ele era um homem de Deus, e essa mulher, ela viu isso nele. Ele era um homem agradável. E por último, ela viu que o seu testemunho de vida falava muito mais alto do que suas palavras. E isso tornava a sua conversa verdadeira. Muitas vezes nós vamos ver pessoas elas sabem falar muito bem de si mesmas, mas não são aquilo que estão falando, infelizmente. Essa mulher observou tudo isso. Tudo isso levou essa mulher a sugerir algo ao seu marido. 2 Reis, capítulo 4, versículo 10, diz assim: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Glória a Deus. Essa mulher era muito inteligente, meus irmãos. Essa mulher era muito inteligente, era sábia. Essa mulher era sábia. Aquele homem, o seu marido, era um homem abençoado, porque aquela mulher, ela era sábia, ela sabia diferenciar entre o trigo e o joio. Sabe, meus irmãos queridos, nós precisamos dessa sabedoria, porque nem tudo o que brilha é ouro. Por isso, muito cuidado com a primeira impressão. Muito cuidado com aquela pessoa que você acabou de conhecer. E parece que vem uma frase na cabeça assim, parece que eu conheço você há tanto tempo. Você se identifica com aquela pessoa e você diz, aí está um homem de Deus, ou aí está uma mulher de Deus. Muito cuidado com isso. Não foi isso o que a sunamita fez. Aquela mulher não se deixou impressionar pelo primeiro encontro. Muito depois disso, de muitos almoços, de muitas vezes eles se encontrarem, é que ela chegou à conclusão de que aquele homem era um santo homem de Deus. Agora, meu irmão e minha irmã, esse não era um privilégio apenas de Eliseu, de ser um homem de Deus. Sabe, eu e você também podemos ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, porque aqui se aplica tanto ao homem quanto à mulher. Então nós podemos ser homens de Deus ou mulheres de Deus, basta sermos educados com todos, independente da situação. Eu posso falar todas as verdades que você precisa ouvir, mas dentro da educação. Basta que nossas palavras promovam edificação, porque quando as nossas palavras elas promovem confusão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Basta que saibamos respeitar as pessoas, os seus limites, as suas casas, a sua privacidade. Quando nós respeitamos isso, quando somos educados, quando promovemos edificação, estamos sendo homens e mulheres de Deus. Basta também sermos discretos, principalmente com a vida do outro. Não interessa, meus irmãos, a ninguém a vida do outro. Talvez a pessoa abra o coração conosco, a pessoa vai falar conosco situações íntimas da sua vida, da sua família,
Então nós vamos ser discretos, isso não interessa. Uma certa vez foi me pedido que eu aconselhasse uma jovem moça, né? E então eu aconselhei, e a sua tia chegou para mim e disse para mim: o que foi que ela disse? Eu falei: isso é entre eu e ela. Eu a recebi em particular. Então eu e minha esposa tínhamos atendido aquela moça, e agora não interessa aos outros o que ela falou, o que ela não falou. Sabe, basta que sejamos uma pessoa, que não sejamos aproveitador de ninguém. Não temos que aproveitar da bondade de ninguém. Não temos que dar uma de vítima para que as pessoas fiquem com dó da gente. Não faça isso, isso é pecado. Ter dó de si mesmo é pecado. Sabe, meus irmãos, a bênção de Deus, ela é maravilhosa, mas garimpar a bênção, misericórdia. Uma vez eu me lembro muito bem de um certo homem, que se chamava homem de Deus, vamos pôr aspas nisso, e esse homem falou assim: eu orei e Deus me deu uma televisão novinha, eu pedi a Deus e Ele me deu. Mas, meu irmão e minha irmã, eu soube como isso aconteceu. Ele morava com seu avô, ele morava numa casa no fundo, e ele foi até o seu avô e disse para o seu avô: olha, vovô querido, sabe, eu estou aqui descrevendo um pouquinho, né, a forma, não sei se foi exatamente desse jeito. Mas ele chegou para o avô e disse para o avô: olha, eu queria comprar uma televisão nova, só que o que eu ganho é muito pouco. Será que você pode comprar ela a prazo? Numas 24 ou 36 prestações, porque eu não tenho condição de comprar à vista e a minha está tão ruim. Aí aquele avô que tinha muitos netos, mas aquele era o neto preferido, disse para ele: vamos lá na loja. Então ele escolheu a televisão, e o avô então comprou a televisão e disse para ele: esse é um presente para você. E depois ele vem dizer para mim: olha, isso aí foi uma grande bênção de Deus, eu orei e Deus me deu. Sabe, meus irmãos, isso é uma garimpagem tremenda. Sabe, siga aquilo que Deus diz. Entra no teu quarto, fecha a porta, em secreto, fale com o teu Deus, o teu Pai, e em secreto Ele te responderá. Agora, muitas vezes a pessoa vai lá e garimpa a bênção, sabe, dando uma de coitadinho. Esses não são homens de Deus, de jeito nenhum. Esses são aqueles que vão se aproveitar da situação. Sabe, também, ele era uma pessoa agradável. Nós podemos ser uma pessoa agradável. Sabe, nós não podemos ser aquela pessoa aí. Você sabe qual é a pessoa aí? É que quando você toca a campainha na casa de alguém, então a pessoa vai ver quem está ali e vê que é você e fala: ih, você não sabe quem chegou. Então nós precisamos ser agradáveis em nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos respeitar os limites dos outros. E em último lugar, se nós queremos ser homem de Deus e mulher de Deus, que o nosso testemunho fale muito mais alto do que as nossas palavras. Porque muitas vezes falar de nós mesmos é muito fácil, mas dar testemunho e viver realmente aquilo que falamos é outra coisa. Dessa forma, podemos ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, como aquela mulher sunamita disse ao seu marido: sei que este homem que sempre passa aqui é um santo homem de Deus. Que eu e você venhamos ser um santo homem de Deus ou uma santa mulher de Deus, para que o nome do nosso Deus vai ser glorificado em nossas vidas. Oremos. Pai querido e maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos curvamos diante do Senhor e queremos, Pai amado, que o Senhor nos use para que sejamos santos homens de Deus ou santas mulheres de Deus, Pai amado. Querido Deus, que o Teu Espírito venha nos moldar e nos dar essa graça maravilhosa, Senhor Deus amado, para que essas características possam estar em nós e assim possamos beneficiar e edificar muitas vidas, Pai amado, e o Seu nome venha ser glorificado em nossas vidas. Assim pedimos Sua bênção e direção, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, que Deus abençoe, minha irmã, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que da minha parte você aceite um abraço e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.